Olá, irmãos, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um estudo do nosso canal Anunciando o Verbo Vivo. E eu quero explicar para vocês de onde que Paulo entendeu pelas Escrituras que Adão prefigurava aquele que havia de vir. Então fica até o final que eu te conto. Os apóstolos eles tinham que fundamentar tudo pelas Escrituras, seja para judeus, seja para gentios. Tudo que eles estavam ensinando tinha que ser balizado nas Escrituras. E as Escrituras que eles tinham na época era a Torá, que é os 5 primeiros livros, os Salmos e os profetas. Então, tudo que os apóstolos usavam para fundamentar o que eles estavam ensinando para as igrejas era baseado no livro da lei, nos Salmos e nos profetas. Seja referente ao Messias, a primeira vinda, a segunda vinda, seja referente ao reino de Deus, seja referente à ressurreição, tudo era balizado através das Escrituras. E o que eu afirmei, que eu disse para vocês que Paulo falou que Adão prefigurava aquele que havia de vir, ou seja, Paulo lhe diz que Adão prefigurava Cristo. E isso vai estar em Romanos 5. Em 1 Coríntios 15, Paulo diz que Cristo é o último Adão, ou seja, o primeiro Adão, alma vivente, e o segundo Adão, presta atenção, o segundo Adão, o último Adão, é espírito vivificante. Isso vai estar em 1 Coríntios 15. Então, ele faz esse contraste do primeiro Adão e do último Adão. Nós vamos entender pelas Escrituras de onde que Paulo tira essas afirmações. Então, vamos lá. Romanos 5, 12 ao 14. Vai ser aquele famoso texto que através do pecado entra a morte. E ele vai fazer esse contraste. Através de Adão entrou o pecado e o pecado, através do pecado entra a morte. E ele vai falar que através de Cristo há a redenção. Verso 12 diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então o texto é bem claro em dizer que os homens morrem porque pecam, porque todos pecaram. Então a morte entra através do pecado. E o pecado, irmãos, como diz em 1 João, primeira carta de João, capítulo 3, eu acho que no verso 4, ele afirma que o pecado é a transgressão da lei. Qual lei? Os 10 mandamentos. Então a morte entra através da transgressão da lei, ou seja, do pecado. Né? Isso é claro. Então, verso 13. Porque até ao regime da lei havia pecado no mundo, ou seja, até de Adão até chegar à lei, o pecado estava reinando. Mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Vamos ver essa frase aqui. Vai ter acho que 3 frases difíceis de entender, mas nós vamos pontuar ela aqui. Mas o pecado não é levado em conta. O pecado não é levado em conta quando não há lei. Então, Paulo está afirmando que Deus não estava ligando para o pecado? Para o pecado, né, está no mundo? Paulo diz que o pecado não é levado em conta quando não há lei? Então, antes de vir a lei, Deus não estava ligando para o pecado? Será que é isso? Claro que não. Deus estava ligando para o pecado. Mas é no sentido dele não estava computando o pecado antes dele estabelecer, né, propriamente dito, com a sua própria boca, os mandamentos. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão. Então vamos por partes. Então a morte reinou desde Adão até Moisés, de Adão até chegar à lei, até lá no Sinai. Porque, primeiramente, irmãos, o que as pessoas confundem é que Deus, primeiramente, falou os 10 mandamentos com sua própria boca. Antes de entregar todos aqueles preceitos que Moisés haveria de escrever depois, aquele tanto de preceitos, antes disso, Deus falou os 10 mandamentos. Então, esta é a lei que gera vida. Esta é a lei que o homem cumprindo geraria vida. E não aqueles preceitos que vieram para eles serem obras da lei.
e eles teriam que trabalhar nelas, seriam servos, eles teriam que trabalhar essas obras, fazer essas obras, obras da lei, porque rejeitaram os 10 mandamentos, né? A lei não foi parar, os 10 mandamentos não foram parar nas tábuas do coração, foi parar em tábuas de pedra. Então, o que ele está falando aqui é difícil de entender, mas uma hora ele fala dos mandamentos e outra hora ele fala das leis em forma de ordenanças, que é prescritas. Aí vem a frase, né? Aqui, ó, aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão. Por que que ele falou isso? Então, mesmo aqueles que não pecaram à semelhança de Adão, ou seja, que não Adão, primeiramente quando pecou, Adão e Eva, eles esconderam, eles não publicaram, não confessaram a transgressão. A ordem que Deus deu, a única ordem que Deus deu para eles, eles transgrediram. Mas o que aconteceu? Deus foi tomar conta, tirar satisfação com Adão, Adão jogou a culpa na mulher. Aí Adão, ele não confessou o seu pecado, ele não disse, olha, Eva fez isso, isso e isso, mas eu era o responsável, confesso o pecado, confesso que não estava de olho e tal e tal. Aí Eva, mesma coisa, Deus tirou satisfação com Eva e também Eva jogou a culpa na serpente. E foi um jogando a culpa no outro. Ninguém confessou o pecado. Eles esconderam o pecado. Ninguém confessou. Então isso que ele falou. Mesmo aqueles que não pecaram essa semelhança, todos aqueles que confessavam os pecados, mesmo antes de haver a lei, porque, né, Adão, os seus filhos, eles foram passando para os seus filhos, dos filhos, as coisas que Deus falava. Então, é difícil de entender, tem que ter em mente esse contexto. Mas aí tem o texto aqui, ó, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Adão prefigurava aquele que havia de vir. Adão prefigurava aquele que havia de vir. Então, isso é uma verdade. Então, como que ele chegou a esse entendimento? Nós precisamos também conhecer todo o contexto. Então, complementando, lá em 1 Coríntios 15, no verso 45, vai falar do primeiro Adão e do último Adão. Verso 45. Pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. Adão foi feito alma vivente. Não é verdade? Deus pegou o pó da terra, soprou nas narinas o fôlego de vida, que é o espírito, e ele veio a ser alma vivente. Então, pela a união de 2 elementos, não de 3 elementos, pó, o fôlego de vida e alma vivente vira homem. Não. O pó da terra mais o fôlego de vida é igual à alma vivente. Então, a união de 2 elementos se torna um homem, se torna alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. O primeiro, alma vivente. O segundo, espírito vivificante. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Então, agora nós vamos começar a entender mesmo de onde que Paulo tira essas expressões. Que Adão é aquele que prefigurava aquele que havia de vir e Cristo era o último Adão, né? O primeiro Adão, a alma vivente, o último Adão, o espírito vivificante. Nós vamos ver isso em Gênesis 1 e Gênesis 5. Gênesis 1 e Gênesis capítulo 5, ele vai falar que Adão, Deus fez Adão, né? Nós vamos precisar das palavras hebraicas aqui. Para nós entendermos o que Paulo quis dizer, é necessário palavras no original, as palavras hebraicas. Deus ele cria Adão no capítulo 1, mas ele cria Adão no sentido dos homens, da humanidade. Aí ele diz que Adão é homem e mulher, é o homem, é o gênero humano. Tanto no capítulo 5 ele fala a mesma coisa e ele confirma. Deus criou o homem e ele fez homem e mulher. Aí homem, por causa da tradução no português, tá homem mesmo, mas no hebraico tá Adam. Adam, que é o gênero humano, tanto homem como mulher. Para nós começarmos a entender isso, vai ter um grande mistério em Efésios 5, que Paulo fala de Cristo e a igreja. Porque quando Deus fala que ele fez o homem à imagem de Deus, façamos o homem, pois, à nossa imagem, ele está dizendo, façamos o homem e a mulher à nossa imagem. E ali está Cristo e a igreja. Então, no capítulo 1,
Deus está criando os céus e a terra. Deus está criando a relva, dando forma à terra, criando os animais, nestes 7 dias da criação. Aí no capítulo 2, Deus cria de novo um homem. Aí tem todo aquele contexto da criação do homem. Mas no capítulo 1 ele já diz que ele vai fazer o homem à sua imagem também. Ele criou o homem e a mulher no capítulo 1. Então muitos chegam a entender que Deus está contradizendo. Se no capítulo 1 tem a criação e no capítulo 2 também tem a formação do homem. Mas, irmãos, no capítulo 1, Deus está decretando a criação. Ele está formando a criação, pré-ordenando ela antes, lá na eternidade. Deus está pré-ordenando, é diferente. Ele está pré-ordenando como um plano, como as coisas, formando tudo e falando é bom, é bom. Aí no 6º dia é muito bom. Quando ele faz quando ele cria um homem, ele faz é muito bom. Então ele está decretando todas as coisas para que elas viessem a acontecer, viessem à existência. Aí no capítulo 2, o que ele faz? Ele dá um zoom, é como se estivesse dando um zoom na imagem. O capítulo 1 é a imagem panorâmica, Deus decretando e formando, é como se fosse a planta de todas as coisas. No capítulo 2 ele dá aquele zoom, já mostra a criação, ele formando o homem do pó da terra. Então, começando a ler aqui a partir do verso 26, igual eu disse para vocês que nós vamos precisar das palavras hebraicas. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tá? Então, façamos o homem. Vamos ver a palavra Adam. A palavra é Adam. Aqui, ó. Adam. Significa homem. Homem mesmo, o Adão, né? O primeiro homem. E também significa, né, num sentido amplo da palavra, no sentido amplo, significa humanidade. Ou, aqui, ó, ser humano. Então, ela é designada tanto para falar do primeiro homem, Adão mesmo, e tanto para falar do homem, do gênero humano, do homem e da mulher. Tá bom? Então, vamos continuar a ler, que vocês vão entender. Conforme a nossa semelhança. Então, o homem está sendo feito à imagem e semelhança de Deus, que é Cristo. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar. Olha o que Deus está dando para o homem. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra. Sobre toda a terra. Sobre toda a terra. Vai ser importante de nós entendermos, porque em certa profecia diz que isso foi dado ao Filho do Homem. Por isso que Cristo ele recebeu tudo do Pai. Vai ter algumas profecias que vai falar do Filho do Homem, tanto no Salmo 8, vai falar no Salmo 110. Então, isso foi dado à terra. Tudo que nela há, tudo que nela contém foi dado ao Filho. Então, nós estamos vendo aqui que isso foi dado a Adão também. Olha, tudo foi dado a Adão. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. Agora presta atenção. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. Então, Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Agora que vocês vão entender o que eu quis dizer. A imagem de Deus os criou. Homem e mulher. Então, Deus, o que Deus fez? Deus criou, né? Verso 27. Criou Deus, pois, o homem, Adão, o homem, ser humano, Adão, a sua imagem. Aí ele vem e fala, homem e mulher. Ó, homem e mulher. Então ele está usando a palavra Adão para designar homem e mulher. É daqui que Paulo tira, quando ele vai falar de Cristo e a igreja. É por isso que o homem deixa pai e mãe e une-se à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Não serão dois, e sim uma só carne. É daqui que tem os mistérios de Cristo e a igreja,
do homem e da sua esposa, deixa pai e mãe. É daqui que Paulo tem esses entendimentos, e nós estamos começando a entender isso. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, a palavra que é pará, que significa frutífero, frutificar. Deus falou a mesma coisa para a descendência de Abraão, Isaque e Jacó, para eles serem fecundos. Multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Então, tudo está sendo entregue para Adão, para o homem e mulher. Então, para confirmar o capítulo 1, que foi dito que Deus fez o homem, aí diz que homem e mulher os fez. No capítulo 5, versos 1 e 2, diz a mesma coisa. Ó. Este é o livro da genealogia de Adão, que é o livro das descendências. No dia em que Deus criou o homem, Adão, né? Adão, homem, humanidade, o ser humano. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez a semelhança de Deus. Homem e mulher os criou. Ó. Homem e mulher os criou e os abençoou e lhes chamou pelo nome de Adão. Então, olha que interessante. Olha que interessante. Lhes chamou pelo nome de... homem e mulher os criou e os abençoou e lhes chamou pelo nome de Adão. Deus chamou o homem e a mulher pelo nome de Adão. E qual é? E o que é? Aqui está no original, ó, Adão. Adão, homem. E aqui também. Não, aqui não. Aqui, ó. O homem, a sua imagem, a sua semelhança, ó. Tá vendo? Então, confirma, não confirma que homem e mulher Deus criou e lhes chamou pelo nome de Adão, no dia em que foram criados. Então, só que não para por aqui. O entendimento, ele não para por aqui. Não é só olhar esses textos, achar Adão, como Deus fez homem e mulher. Isso não é a revelação completa. A revelação completa, a gente tem que achar primeiro o Filho do Homem. Aonde que está profetizado esse Filho do Homem? E o que é Filho do Homem, né? Porque quando a gente vai ver no Salmo 8, vai ver em Daniel, capítulo 7, e outros textos, lá em Ezequiel, Filho do Homem, Filho do Homem. Onde que vai estar, primeiramente, onde que foi profetizado esse Filho do Homem e o que significa Filho do Homem? Vai estar lá naquela parte em que Deus dá uma sentença para cada um dos três, de Adão, de Eva, e vai falar com a serpente. E ali vai estar a guerra, ali vai estar as descendências. Ali vai estar a briga, né, no futuro dessa descendência, do descendente da mulher e o descendente da serpente. Então, da inimizade que vai ter. Em Gênesis 3, verso 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre ti e a serpente, né? E a mulher, entre a tua descendência da serpente, e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, ou seja, o descendente da mulher vai pisar a cabeça da serpente, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então daqui a gente começa a entender o Filho do Homem. Por que Filho do Homem? Porque descendente, entre a tua descendência, a palavra descendência é semente, zerá, né? Semente mesmo, normal, e para falar de árvore frutífera, de lavoura, também semente no sentido de descendência, de filhos mesmos, filhos, e através do sêmen. Então, é toda essa analogia que Deus faz com uma palavra só. Semente, no hebraico, é zera, que pode falar semente de árvores frutíferas, descendentes, ou seja, filhos, e também pode falar do sêmen do homem, que é tudo a mesma coisa. Então, descendência é filho. Descendência é filho. E para a gente achar o Filho do Homem aqui, não está escrito Filho do Homem, porque tem que estar escrito Ben Adam. Ben é filho, Adam, homem, né? Ben Adam. Mas, olha para você ver como é importante você prestar atenção
e entender a palavra hebraica. Descendência é filho, e aqui é Zera. Então aqui já tem Ben, já tem o filho. Adão, que é homem e mulher, também está aqui, é a mulher. Deus está falando assim, vou pôr a inimizade entre ti, falando com a serpente, e o seu descendente, o descendente da mulher. Então aqui já tem Ben Adam, mesmo que não esteja as palavras hebraicas para Ben, que é filho, literal mesmo, sem analogia nenhuma de semente, e Adam. Mas tem um homem, tem a mulher aqui no caso, né? Tem a mulher. E aqui está Ben Adam. Em Gênesis 3 a gente achou o filho do homem, através da palavra descendência, que é semente, que eu mostrei para vocês que é filho. E eu disse também para vocês, eu mostrei para vocês que Adão é tanto homem como mulher. Compreende? Adão fala tanto de Adão, do homem Adão, e também fala do gênero humano. Então, o descendente da mulher, a mulher iria ter um descendente que iria brigar com a descendência da serpente. Então, aqui está o filho do homem. O filho, que está na palavra semente, o filho está na palavra semente, que é Zera, e a mulher, a descendência da mulher. Então, a mulher aqui está representando Adão, então, Ben Adão. Mas nós vamos ver literalmente que há essa profecia do filho do homem com todas as letras, Ben Adão. E ela vai estar no Salmo 8. O Salmo 8 é importantíssimo. É um salmo de Davi que neste salmo vai falar do último Adão. E da mesma forma, preste atenção, da mesma forma que Deus deu todo o domínio lá para Adão e Eva, lá no comecinho de Gênesis, quando a gente leu lá no capítulo 1, foi dado todo o domínio da terra, do mar, dos peixes, dos animais, de todos que habitam na terra. O Salmo 8 também vai estar falando a mesma coisa, vai estar dando domínio a este filho do homem. Então vai dizer assim, quando contemplo os teus céus, obras dos teus dedos, olha para você ver, obra dos teus dedos. Cristo falou assim, eu expulso os demônios pelo dedo de Deus. Quando a gente lê os evangelhos, Cristo ele dá essa frase, ele fala essa frase, aí você tem que somar, né? Somar, porque Deus escreveu os mandamentos com o dedo dele. E Cristo chega no Novo Testamento, quando ele vem, ele fala que estava expulsando os demônios pelo dedo de Deus. E aqui diz que Deus está criando as coisas com as suas próprias mãos. Aí fica aí uma reflexão, né? Do braço do Senhor, que a gente tanto fala aqui no canal. Do braço do Senhor ser o próprio Filho. A lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites. Olha para você ver. Que é o homem que dele te lembres, né? Para dar importância. Como é que você pode tão grande, né? Fez os céus, fez a terra, fez o mar e tudo que neles há. E o que é o homem para você lembrar dele? Mas aí tem uma palavrinha aqui a mais, irmãos. Tem essa palavrinha aqui, ó. O filho do homem que o visites. O filho do homem que o visites. E aí sim, ela é de fato, ó. Filho é Ben. Tá vendo? Filho é Ben. A palavra que eu falei para vocês. Aqui, ó. Filho. Continuando. Filho do homem. A palavra homem é Adão. Tá vendo? A palavra homem é Adão. Então, filho do homem. Aqui está literalmente a profecia. Aquela que nós vimos lá da descendência da mulher. A palavra Zera, sendo semente. Aí, olha para você, esse verso aqui, ó, o verso 5, ele vai estar lá em Hebreus. E em várias partes, né, do Novo Testamento. Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus. Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus. Alguns textos vai estar menor que os anjos. E de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão. E sob seus pés tudo lhe puseste. Ovelhas e bois, todos. E todos os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar. E tudo que percorre as sendas dos mares. Até aqui.
Então tudo está sendo dado outra vez para esse Filho do Homem, ao qual o próprio Adão perdeu, né? Perdeu esse domínio e foi entregue para o diabo. Então é isso que o texto está mostrando para nós. O último Adão, aquele que prefigurava, aquele que havia de vir. Em Daniel 7, 13 e 14, vai falar do Filho do Homem se dirigindo ao Ancião de Dias. Ele está dirigindo ao Pai. Ele está fazendo ele chegar até o Pai. Em ordem cronológica, você vai começar pega ali o final dos evangelhos, todos os evangelhos, pega o comecinho dos Atos dos Apóstolos, você vai ver Jesus Cristo sendo assunto aos céus e ele sendo envolto por nuvens. Aí quando acaba, né, quando você tem essa parte tanto nos evangelhos, no final dos evangelhos, como lá em Atos capítulo 1, em ordem cronológica, pareado a isso, vai estar Daniel 7. Vai estar Daniel 7, do 13 ao 14, porque Daniel está vendo em visão o Filho do Homem chegando até o Pai, até o Ancião de Dias. E, paralelamente a isso, vai estar o Salmo 110. Porque assim que Jesus ele sobe até o Ancião de Dias, acontece o Salmo 110. Aí o que acontece? Assenta-te à minha destra, até que eu ponha todos os teus inimigos por estrado dos teus pés. Não é? Davi não fala? Disse o Senhor, né, que é o Pai, ao meu Senhor, disse ao Senhor de Davi, assenta à minha direita, até que eu coloque os teus inimigos debaixo dos teus pés. Então vai dizer assim, verso 13, eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu. Há uma contradição aqui, né? Tem pessoas que confundem esse vinha de Jesus estar vindo para a terra. Não. Ele está vindo em direção ao Pai. Essa é a perspectiva. Ele estava olhando. Daniel estava da terra, né? A perspectiva que ele estava vindo em visão, ele estava indo em direção ao Ancião de Dias. Ele não estava vindo para a terra. É questão de perspectiva. Vinha com as nuvens do céu, ele estava junto com as nuvens do céu, envolto com as nuvens do céu, como Filho do Homem. Que Filho do Homem, a profecia do Filho do Homem. Lá de Gênesis 3, que nós lemos que era a semente da mulher. Semente é filho, filhos. Semente é filho. E aqui vai estar realmente a palavra, não sei se aqui vai estar em aramaico, deixa eu ver. Aqui está em aramaico, bar. Bar é filho em aramaico e ben é filho em hebraico. Tem só essas pequena diferença, mas é a mesma. É a mesma profecia, Filho do Homem. E dirigiu-se ao ancião de Dias, e o fizeram chegar até ele. Olha para você ver, como é o último Adão que nós estamos falando. Olha como confirma o que Paulo falou, e nós lemos lá desde o começo. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Então até aqui a gente entende toda essa glória sendo entregue para ele. Ainda ele não tomou posse, porque não chegou o tempo de reinar, mas lhe foi outorgado esse direito. Então, irmãos, ficou bem claro e deu para entender que Adão prefigurava aquele que havia de vir. Aí, em 1 Coríntios 15, diz que o primeiro Adão foi feito alma vivente e o último Adão foi feito espírito vivificante. Então, tudo lhe foi dado, entregue novamente. Toda a autoridade que Deus deu para o homem vai voltar para ele, de certa forma. Você sabe por quê? Porque Cristo e a igreja, com Cristo e a igreja. Aí está o homem e aí está a mulher, a sua esposa. Então, quando Deus está falando que o homem deixa pai e mãe e une-se à sua mulher, e não são mais dois e sim um, ele está falando. Aí em Efésios 5, Paulo fala que eu me refiro a Cristo e a igreja. Ele não está falando de Adão e Eva, está falando de um mistério ainda maior. Por isso que nós também recebemos este reino. Nós receberemos também esta autoridade no milênio do reinado de Cristo, de 1000 anos literais na Terra. Então isso não pode ser esquecido, tá bom? Eu agradeço por vocês terem permanecido até o final de mais um estudo. Eu peço para vocês se inscreverem, caso não sejam inscritos, inscrevam no canal, compartilhem os vídeos também nas redes sociais. Então,
Até o próximo estudo e Shalom!